Olá, sou Paulo Tenório, médico, ginecologista, mastologista, e hoje venho aqui falar com vocês no Momento Saúde sobre mais um assunto em saúde, em medicina, um assunto importante que tomou as mídias nos últimos dias, que é sobre um artista famoso na televisão que apresentou um quadro de câncer de pâncreas. Afinal, o que é o câncer de pâncreas? Qual que é a importância desse tipo de tumor e como que a gente pode fazer para se prevenir? Câncer de pâncreas é um câncer muito grave, é um dos cânceres mais agressivos que nós temos. É um câncer importante porque, em grande parte das vezes, infelizmente, ele pode levar à morte, dependendo do estadio que ele é descoberto. E ele é importante porque ele é muito difícil de nós diagnosticarmos, de nós descobrirmos o tumor numa fase inicial, e a maioria das vezes, infelizmente, quando o tumor ele se manifesta de alguma forma, a gente já tem ele num estádio mais avançado e os tratamentos eles são menos eficazes. Então as chances de cura elas diminuem. A grande importância do câncer de pâncreas é que ele pode ser considerado, na maioria das vezes, um câncer genético. Então, pacientes que já têm antecedentes de tumores na família, pode ter algum gene que esteja relacionado ao câncer de pâncreas. O pâncreas é um órgão que ele fica no abdômen superior, atrás lá do intestino, próximo ao estômago, junto à vesícula biliar. E ele tem duas funções, uma de produzir enzimas que vão nos ajudar a digerir os alimentos e também para controle, enzimas, hormônios que ajudam no controle do açúcar do sangue. Uma célula alterada no pâncreas, uma mutação em alguma célula pode formar um tumor, que esse tumor ele pode dar vários sintomas, mas num estadio sempre muito mais avançado. Nos tumores do pâncreas na fase inicial, normalmente o paciente não sente nada. Quando ele está numa fase mais avançada, numa fase maior, ele pode trazer dores abdominais, ele pode trazer náuseas, pode trazer vômitos e pode trazer um sintoma que também é num estadio mais avançado, que é a icterícia. O fato do paciente ele ficar amarelo, ele tem uma coloração da pele amarela que é já alterando a função da bile. O câncer de pâncreas ele é tratado basicamente com cirurgia. Em casos iniciais a cirurgia é eficaz, em casos maiores é uma cirurgia muito grande, uma cirurgia muito agressiva, associado à quimioterapia, também um esquema de terapia mais agressivo. Ele surge no pâncreas e pode se disseminar para o intestino, estômago e os órgãos abdominais próximos. E o grande problema dele é em que fase a gente consegue diagnosticar, como a gente consegue diagnosticar ele na fase inicial. Para a gente avaliar o pâncreas, a gente tem alguns exames que a gente utiliza para avaliar o pâncreas. Primeiro, a questão das enzimas, a dosagem das enzimas do pâncreas, que muitas vezes, no caso do tumor, podem não estar alteradas. Os marcadores tumorais, que existem marcadores tumorais do câncer de pâncreas que pode aumentar no sangue, mas mais uma vez, em tumores iniciais eles podem não estar aumentados. Ultrassom abdominal é um ultrassom que a gente consegue ver o pâncreas e também em fases iniciais a gente também não consegue diagnosticar. Ou a tomografia, a ressonância e a colangio-ressonância, a angiocolangio-ressonância, que são exames mais específicos para avaliação do pâncreas e são exames mais complexos na sua realização. A gente não tem hoje, devido assim ao tumor ele ser mais raro e em pacientes que não têm antecedentes, uma dificuldade para se diagnosticar, não está indicado exames de rastreamento de câncer de pâncreas anuais, como a gente faz, por exemplo, com a mamografia, que a gente consegue ver tumores numa fase bem inicial, com um exame mais simples e que pode ser repetido todo ano. Para o pâncreas, infelizmente, a gente não tem isso.
A gente tem que ficar em alerta com qualquer sintoma, pelo mínimo que for investigar a função e a integridade do pâncreas. Porém, pacientes que apresentam antecedentes de câncer de pâncreas e outros tipos de tumores que podem estar relacionados com alguma síndrome genética, esses pacientes, em algumas situações, está indicado realizar alguns exames mais complexos, como, por exemplo, a ressonância, a colangiorressonância, que muitas vezes a gente deve ser feita, ou a ressonância de abdômen superior, que deve ser feita com uma frequência maior. Porém, são pacientes exclusivos que têm síndromes genéticas, alterações genéticas que aumentam muito o seu risco. A maioria das vezes, infelizmente, o câncer de pâncreas ele é muito agressivo e a gente não consegue identificar ele numa fase inicial. Como nós devemos cuidar do nosso pâncreas para evitar que a gente tenha câncer de pâncreas? Como todos os tumores, a gente não tem jeito. O nosso tratamento, a nossa profilaxia, a nossa prevenção é ter um estilo de vida saudável. Atividade física, alimentação adequada, menos gordura, menos enlatado, menos alimentos processados, diminuir o tabaco, diminuir o álcool e também evitar algumas situações que podem estar relacionadas com pancreatite, e a gente sabe que pancreatite recorrente também pode estar relacionada com câncer de pâncreas, que são as situações de pancreatite alcoólica, abuso do álcool, triglicérides aumentado, isso é uma situação que pode acontecer, e algumas síndromes virais que podem afetar a função do pâncreas. Observação e dica que fica. Isso que aconteceu com o apresentador, o artista, que nós ficamos sabendo nos últimos dias, é algo realmente muito, muito infrequente. O câncer de pâncreas ele é grave, mas ele não é frequente. Mas fica aqui a dica e a observação para todas vocês. Qualquer sintomas diferente, procure o seu médico de confiança, faça uma avaliação abdominal. Se tiver algum vínculo com a questão pancreática, uma avaliação do pâncreas. Mas a principal orientação que fica para se prevenir contra o câncer de pâncreas é um estilo de vida saudável. Até semana que vem, com mais dicas aqui no Momento Saúde.